Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Maria Clara. Aí no grupo também temos a Roberta, a Ana Luísa e a Gabriela. E hoje a gente vai falar sobre o texto e vamos discutir um pouquinho a respeito dele. Isso. O nosso artigo é o não lugar do reflexo no modo causal de seleção pelas consequências de Skinner. A gente vai discutir um pouquinho sobre ele e aí a gente vai tirando conclusões, uma conversinha legal aqui entre a gente. Então, como a gente viu aí no título, o texto vai tratar sobre o que o Skinner está falando, né? E durante os estudos dele, ele estava procurando uma teoria, um modo assim que pudesse explicar a origem do comportamento. E o jeito que ele conseguiu foi a teoria chamada seleção por consequências. Aí, uma coisa que a gente tem que saber antes de começar a discutir, assim, que é que normalmente nas análises dos outros psicólogos, eles começam a falar que a gente tem dois tipos de comportamento, o operante e o reflexo. Aí essa tem que ser um conhecimento assim que a gente tinha das outras matérias. E nas teorias do Skinner, ele dizia que nós temos dois processos assim para explicar o comportamento, que é a variação e a seleção. E é mais ou menos assim, a natureza e os eventos ambientais, eles selecionam o Skinner. Ele disse que ocorrem dois pontos assim, dois processos, que são a variação e a seleção. Então, a natureza, ela seleciona algumas variáveis em detrimento de outras. Tá, mas então, Isso. As pessoas, elas adquirem comportamentos, né, ao longo da vida, elas vão transformando o comportamento e o ambiente ele vai selecionando os mais favoráveis. E sobre essa teoria do Skinner, da variação da seleção, ela estava tudo certo assim, só que depois descobriram que, sabe aquele comportamento que eu falei antes do operante do reflexo? Descobriu que a teoria do Skinner, ela vai se aplicar só para o comportamento operante, para o reflexo não Ele tem tem como falhas. aplicar. Exatamente. Então, Isso. por isso que o nosso título chama o não lugar do reflexo na teoria do Skinner, porque a teoria do Skinner não consegue abranger o comportamento reflexo. Isso. O comportamento reflexo ele não é explicado pela teoria de Skinner. Ele Isso. só E aí, consegue ser basicamente, o explicado artigo gira em torno disso, né? isso. Da explicação Não do pelo, porquê isso. Não que o porque ele estava comportamento errado, reflexo mas não se porque tem inclui. uma falha na explicação dele. Exatamente. E é isso que quem fez o artigo vai falar, né? Exatamente. Vai falar que o modo causal ele não abarca o lugar do reflexo, que é exatamente o título. E o comportamento é explicado mais para frente pelo mesmo, que é o que a gente já estudou nos capítulos anteriores. Alguma coisa, eu esqueci o nome dele. Do Augusto Conte, etc. Tá, e por que que o comportamento reflexo ele é explicado pelo mecanicismo e não pelo modo causal? Porque o comportamento reflexo ele é baseado no que antecede o comportamento, pelo que o indivíduo ele é condicionado antes do comportamento. Exatamente. E é interessante a gente pensar em tudo isso, em como uma coisa influencia a outra, né, gente? Porque lá no início, o mecanicismo, o Descartes era mecanicista, ele tinha várias teorias sobre isso, e não só ele, tipo, Augusto Comte também. E aí, lá no futuro, que a gente ainda vai falar sobre isso, né? Teve o Pavlov também, que se inspirou em Descartes, que se inspirou, de certa forma, no mecanicismo também. E aí, depois, o Skinner se inspirando em Pavlov, que se inspirou lá atrás no Descartes, a gente consegue perceber essa relação, assim, de como uma coisa vai influenciando, vai evoluindo e vira outras teorias muito interessantes que são muito importantes para a psicologia, né? Que são completamente diferentes, né? Exatamente. Isso é importante também porque a gente fala do mecanicismo e essa palavra apareceu várias vezes na psicologia, né? Só que, igual você falou na primeira vez com o Descartes, foi ele falando que o mecanicismo, ele explica todo o comportamento humano, da época que eles estavam
pensando que a gente funcionava igual relógio e tudo mais. Só que aí depois avançou com os estudos do Pavlov e do Skinner, que já inspirou. Agora, com o nosso artigo, a gente sabe que o comportamento reflexo, só ele que a gente pode explicar pelo mecanicismo, não pode ser mais o nosso comportamento humano todo, né? Exatamente. Então, e Darwin tinha uma teoria, que era a teoria do selecionismo, que ele acreditava que só os melhores teriam a continuação da vida, que é uma teoria que o Skinner também acreditava. E se aplica à teoria de Skinner, a partir da variação e da seleção. Realmente a mesma coisa que o Darwin falava sobre a vida dos animais, só que relacionado ao comportamento. Entendi. Então, e Darwin tinha uma teoria, que era a teoria da seleção natural. Ele acreditava que somente os animais com as características melhores, eles se desenvolveriam. Então, por exemplo, uma girafa, ela tinha que ter um pescoço mais alto para conseguir alcançar as árvores. E essa é a teoria que acabou que Skinner também acreditou nela. Só que de acordo com o comportamento, né? Isso, só que de acordo com o comportamento. Exatamente. E então, da teoria de Darwin, ela sim, a questão do Skinner a partir do comportamento, como a Gabi falou, só que pelos olhos da variação e né, que era o método que ele utilizava. Exatamente. Os comportamentos que eram mais aptos a determinados ambientes, eles eram selecionados positivamente. E aí, isso se encaixa exatamente na teoria de Darwin, só que não em relação a características físicas, igual a gente já falou. E como que eles eram selecionados positivamente? A partir de respostas que eles obtinham do ambiente. Então, eles eram reforçados positivamente e assim eles continuariam existindo, continuariam sendo daquela forma. Aí a gente viu no artigo, né, que várias outras matérias são relacionadas ao que o Skinner escreveu. E eu acho que os escritores que fizeram o artigo fizeram isso muito bem, porque deu para relacionar com vários outros conhecimentos que a gente tinha que ter, né? Como esse do mecanicismo, que ele começou assim lá no século 17, 18, 19, mais ou menos, que foi quando as pessoas estavam mais ligadas à máquina, porque foi quando ela passou a entrar no cotidiano das pessoas, né? Já era uma coisa mais comum. E aí, eles, como era novidade, eles estavam pensando que isso poderia explicar o nosso comportamento. Só que agora, com o artigo, a gente entendeu que essa é uma visão muito simplista, que o nosso comportamento é algo muito complexo para ser explicado somente com o funcionamento que as máquinas têm. E é por isso que a teoria do Skinner, ela não é uma teoria que abarca tudo, porque tem outros tipos de comportamento que são explicados pelo mecanicismo, que não tem nada a ver com o Skinner. Então, foi por isso que essa teoria não perdurou, não tem comportamento até hoje. Porque ela não é que ela tem falhas, mas não é que ela está totalmente errada, é que ela só não explica tudo, por isso que ela não é uma teoria geral. Exatamente, mas mesmo assim a gente não pode tirar a importância do Skinner, né? Porque de jeito nenhum. Exatamente, cada pessoa ela cria teorias de acordo com as limitações de cada época, né? Então, pelo conhecimento que ele tinha, aquelas foram as ideias que ele conseguiu criar, né? E aí hoje a gente consegue estudar isso mais a fundo, a gente consegue perceber, né? Porque talvez se ele não tivesse começado, a gente não estaria sabendo falar sobre isso. Exatamente. Eu acho que essa é a questão que mais está presente aqui nos nossos dias de hoje, né? A questão mais contemporânea, porque a gente percebe que não é nem 8 ou 80. Não é nem o 8 de falar que a gente é tão simplista quanto as máquinas, nem o 80 de falar que tudo que o Skinner falou tá certo. A gente está ali no meio. Um pouco da visão mecanicista está certo em relação ao nosso comportamento reflexo e o que o Skinner disse está certo em relação ao nosso comportamento operante. Então tá ali. Exatamente, acho que é por isso que a gente é ciência humana, né? Não é ciência exata, porque não tem como a gente definir uma coisa e falar isso daqui é verdade, pronto, acabou, vai durar como pra o professor sempre. falou mesmo. Exatamente. Porque nós somos humanos e a gente está estudando a mente humana, então a gente tem limitações. E o mais interessante que você falou disso agora, a gente
estuda a mente humana. E que é exatamente o que o behaviorismo não estuda, Não, né, gente? é, Que é a parte do exatamente. Skinner. Eles rejeitavam a mente, a consciência e estudavam somente o comportamento de uma forma bem objetiva. Eu acho que isso é muito legal. As É. ramificações que a As- psicologia Todas as pode... fases, né? Pois a gente vê quando Aham. E é tudo elemento da engraçado, né, consciência gente? ou nada elemento da consciência, a gente tem É, várias É fases. engraçado Polarizado. isso mesmo. Para finalizar o nosso trabalho, a gente queria só mostrar como que o artigo foi relacionado com tantas outras áreas, né, como o funcionalismo de Darwin, o mecanicismo do Descartes e todas as outras pessoas da época, e entender um pouco mais do título, só para ver se ficou claro, que no título a gente fala o não lugar do reflexo na teoria da seleção do Skinner. Então, espero que tenha ficado claro para todo mundo que o Skinner fez a sua teoria, mas o reflexo não poderia ser explicado por ela. Então, ficou o não lugar do reflexo na teoria, que era uma boa teoria, mas que não conseguia explicar toda a complexidade do comportamento do ser humano. É isso, Então, gente. Obrigada. Isso. obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, meninas. Boa tarde. Tchau. Ai, obrigada, Tchauzinho. meninas. Beijo.